Texto bíblico: a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei um enigma de iniquidade, os quais temos ouvido, e sábio é nossos pais nos lo têm contado. Não nos encobriremos os seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos vossos pais que fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura soubesse os seus filhos que nascessem, se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das suas maravilhas que lhes fizeram ver, maravilhas que ele fez à vista dos seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com a nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhe de beber como de grandes abismos. Fez sair fonte da rocha, e fez correr águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para que se fizerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Portanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor das suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhe fizeste um desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram, e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade, e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam, e voltavam de madrugada, buscavam a Deus. E lembraram-se de que Deus era sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Todavia lisonjeavam com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu concerto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu antes. Muitas vezes desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passava e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e ofenderam na solidão.
voltaram atrás e tentaram a Deus, e Deus duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. Ele lhes mandou exames de moscas que os consumiram, rãs que os destruíram. Deus também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com saraiva e os seus sicomoros com pedrisco. Também entregou seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensagens de males e o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência, e feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã, mas fez com que o seu povo saísse como ovelha, e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou como segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, las deu por herança. Fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe trouxeram-lhes seus altos despertar e zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, sobremodo aborreceu a Israel. Pelo desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como a sua morada entre os homens. E deu-lhe a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, encolherizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos consumiu-os fogo, e as suas donzelas não tiveram festas nupciais. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente a quem vinham excitasse, e feriu seus adversários que fugiram, e pô-lo em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava, e edificou o seu santuário como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu Davi, seu servo, o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pelejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Amém.